craque, tudo bem com você? E ontem a gente teve a primeira rodada da pré-Copa do Nordeste. Tivemos 8 jogos e desses duelos, 8 equipes foram classificadas para jogar a segunda rodada da pré-Copa do Nordeste. E essa será a última rodada. 4 equipes serão classificadas para irem direto para a fase de grupos, que vai começar lá no dia 21 de janeiro. E aí, você acompanhou? Você assistiu algum jogo? Só sei, gente, que foi de fortes emoções. A gente teve 2 decisões disputadas nos pênaltis, algumas goleadas e alguns jogos que foram muito tensos, né, com gols contra. Então olha só como é que ficaram os resultados. E o primeiro duelo da pré-copa, né, que abriu a rodada, foi o duelo entre o Vitória e o Cordino. E esse duelo terminou aí no 2-1 com uma vitória do Vitória. Só que, gente, foi muito sofrida essa vitória. Esse gol a gente teve 2 gols contra, um do Vitória e um do Cordino. E o do Vitória, gente, foi sair já no finalzinho do segundo tempo, já nos acréscimos. Todo mundo imaginando que iria para os pênaltis. Pois é, gente, o Vitória indo para os pênaltis com o Cordino foi assim de matar, viu? E aí, simplesmente, né, acabou que veio o gol contra e o Vitória se classificou. A gente ainda teve a expulsão do goleiro do Cordino. E aí um dos jogadores teve que fazer a função do goleiro. Mas, enfim, já estava no finalzinho, então não durou muito tempo. E assim o Leão do Barradão acabou classificado. Mas o Vitória que se prepare, porque agora a gente vai falar, gente, do adversário dele, que é o Jacuipense. E esse time acabou fazendo 4-1 em cima do Altos do Piauí. Eu falei pra vocês que eu tava sentindo aí que o Jacuipense ia ganhar do Altos, mas eu não imaginava que seria de tantos gols. A gente teve o Jacuipense abrindo o placar aos 5 minutos do primeiro tempo com um pênalti. E aí o Altos decidiu empatar o jogo. Ficaram ali no 1-1, mas por pouquíssimo tempo, porque aí logo depois já veio outro gol do Jacuipense. E aí, gente, abriu a porteira, né? Vieram mais 2 gols e ele acabou ganhando por 4-1. E agora teremos um duelo baiano na decisão da pré-Copa do Nordeste. E a segunda goleada da noite foi entre o América de Natal e o Motoclube do Maranhão. A gente teve o Mecão ganhando de 5-0 do Motoclube. Eu estou ainda impactada com esse jogo, gente, porque eu imaginava, né, todo mundo, eu acho, pensou até que o Motoclube poderia ter uma reação diante do América, né, já que ele foi eliminado pelo América. Quem sabe agora era a hora da vingança, mas o Motoclube não reagiu nem para fazer um mísero gol, gente. Ele simplesmente deixou o América dominar o jogo e tomou aí 5. E o América, que aproveitou esse cenário, jogou aí praticamente em casa, na Arena das Dunas. Vamos ver como ele vai sair no segundo jogo diante do CSA, que é outra equipe que também foi classificada. O CSA teve um duelo aí bem tranquilo, mais ou menos, né, contra o Potiguar de Mossoró e acabou ganhando por 2-1. E no duelo entre Confiança de Sergipe e Souza da Paraíba, a gente teve a vitória do Confiança. E eu falei pra vocês que ele adora jogar em casa e fazer apenas um gol aí diante dos seus adversários. E adivinha de quanto foi o placar? Pois é, de 1-0. E não deu espaço para o Souza nem reagir. Então o Confiança acabou classificado. E ele vai pegar um adversário que sofreu bastante ontem, que foi o Ferroviário. Ele encarou o Asa de Arapiraca. E esse duelo foi bem sofrido. A gente teve o Asa abrindo o placar ainda no primeiro tempo. E aí logo depois veio o Ferroviário, conseguiu empatar o jogo já no finalzinho do primeiro tempo. Só que esse empate permaneceu, gente, no segundo tempo. Teve os acréscimos e nada de sair um gol para definir o jogo, então foram para os pênaltis. E até nos pênaltis também foi sofrido. A gente teve eles marcando ali as 5 cobranças e a definição foi nas alternadas, fazendo o Ferroviário garantir a sua classificação nos pênaltis por 4-3. E agora a gente vai para os duelos que fecharam a noite. Esses duelos começaram às 9h30 da noite, foram os últimos. E o primeiro que a gente vai falar vai ser o duelo entre o Santa Cruz e o Caucaia do Ceará. E esse duelo deu bom para o Santinha, ele que ganhou do Caucaia por 2-0. O primeiro gol saiu nos pênaltis por uma cobrança de pênalti do Hugo Cabral. E o Hugo também, gente, marcou o segundo gol da noite, já no finalzinho do segundo tempo, nos acréscimos, fechando a conta aí em cima do Caucaia e garantindo a classificação do Santa Cruz. Detalhe que esse jogo foi no Arruda, mas foi de portões fechados, porque o Santa tá cumprindo aí, gente, uma punição, né? Porque teve na última Copa do Nordeste uma invasão de campo naquele duelo que teve bem conturbado diante do Floresta. E por isso os jogos dele vai ser de portões fechados. Agora, duelo eletrizante a gente teve no jogo entre Botafogo da Paraíba e Retrô. Nesse embate praticamente não teve gol, não entrava o gol de jeito nenhum. A gente teve aí o primeiro tempo e o segundo no 0-0. Tivemos uma expulsão também de um dos jogadores do Retrô. E muita gente acha que essa expulsão contribuiu também para a classificação do Botafogo, porque, gente, o Retrô deu uma dominada ali no Botafogo, mas o gol não saiu de jeito nenhum. Já nos pênaltis, a gente teve a primeira cobrança
Ambos não conseguiram marcar. Foi para a segunda cobrança, ninguém conseguiu marcar. E só a partir da terceira é que eles foram marcando ali os gols. E com isso, o Botafogo conseguiu se classificar em cima do Retrô. No final, ficou 3-1 para o Belo. E o mais interessante, gente, é que das 8 equipes mandantes, as 8 foram classificadas, até quem foi para os pênaltis. Ou seja, jogar em casa, gente, é um fator muito decisivo. E assim como na primeira rodada, e nesta segunda rodada, os times que vão ser os mandantes são aqueles que estão melhores ranqueados, né, no ranking nacional de times. Só que tem uma polêmica, gente, porque no duelo entre o Santa Cruz e o Botafogo da Paraíba, se a gente for seguir o regulamento da Copa do Nordeste, o mandante será o Santa Cruz, porque eles estão seguindo o ranking nacional de times de 2022 e não de 2023. Em 2023, o Botafogo da Paraíba está algumas posições acima do Santa Cruz, então ele seria o mandante e o jogo ficaria no Almeidão. Mas se realmente o Santa for o mandante, o jogo será no Arruda de portões fechados. Então vamos agora falar dos duelos que a gente vai ter para definir as últimas 4 equipes que vão para a fase de grupos se juntar com os 12 classificados. E o primeiro duelo que a gente vai ter vai ser entre o Vitória e o Jacuipense, às 4 horas da tarde, lá no Barradão, em Salvador. E nesse embate, o Vitória com certeza tem muita chance de ganhar. A gente sabe que ele jogando em casa vai muito bem. Só que a gente tem que lembrar que o Jacuipense tá muito bem também. Inclusive, gente, essas equipes se enfrentaram no Baianão o ano passado e deu vitória do Jacuipense por 1-0 no Vitória. Mas na época o Jacuipense jogou em casa, lá no Valferedão. E dessa vez vai para o Barradão. Então quem será que vai sair com a vitória? Vale lembrar que o Vitória, já diante do Corgino, tomou uma pressão. Imagina do Jacuipense, que dominou o Altos. Então, sinceramente, eu estou muito confiante aí no Vitória. Mas ao mesmo tempo eu acho que o Jacuipense pode se aproveitar e ganhar aí do Leão. No segundo confronto a gente tem um jogão que é entre CSA e América de Natal. O CSL vai ser o mandante porque no ranking, né, ali, ele está bem acima do América de Natal. E esse jogo vai ser lá no estádio Gerson Amaral, que é onde o CSA está mandando seus jogos, às 4 horas da tarde. E nesse duelo eu estou super confiante no América de Natal. Acho que diante do CSA ele pode ir muito bem, já que o Azulão está sofrendo bastante aí, né? Embora ele tenha conseguido ganhar do Potiguar, mas ainda tomou um golzinho, tomou uma pressão dele também. Por isso, diante do América, acho que o CSA deve sofrer bastante. E vale lembrar que os dois vão se enfrentar na Série C também em 2023. E você, quem você acha que vai passar? CSA ou América de Natal? E por falar em Série C, a gente vai ter um duelo entre as equipes que se enfrentaram o ano passado na Série C, que é entre Confiança e Ferroviário. Esse jogo vai ser às 4 horas da tarde, lá no Batistão, em Aracaju. E esse foi o cenário anterior aí da última disputa deles, que foi lá na rodada 6 da Série C do ano passado, quando eles se enfrentaram também no Batistão. O Confiança ganhou do Ferroviário por 1-0. Eu falei para vocês que ele ia ganhar em casa de 1-0, então será que dessa vez a gente tem uma outra vitória aí do Confiança, sua segunda na pré-copa do Nordeste, também por 1-0 em cima do Ferroviário? Eu não acho difícil, gente. Eu acredito que o Confiança tem muitas chances, né, de ganhar aí do Tubarão, e bora ver o que é que vai dar. E o último jogo da noite do domingo será entre Santa Cruz e Botafogo da Paraíba, um baita jogo também, né, gente? Às 7h15 da noite no Arruda. E a última vez que essas equipes se enfrentaram foi no Nordestão de 2021. E na época, mesmo jogando em casa, o Santa Cruz perdeu para o Botafogo da Paraíba por 1-0. A gente sabe que o Belo geralmente não é de marcar muitos gols, mas também quando ele marca, e a defesa dele também é muito boa, né? E por isso eu acho, gente, que vai dar Belo. Mas obviamente eu vou torcer pelo meu time, né? Quero muito que ele passe. Mas acredito que o Santa tá muito fraquinho ainda, né? Principalmente para jogar com outros times que a gente vai ter lá na frente na fase de grupos. Eu fico triste, gente, porque é minha equipe, né? Mas eu imagino que, assim, o Santa, por exemplo, né? Passando para a fase de grupos, eu acredito que ele não ia render nada. Eu acho que ele ia ser uma das equipes que ficariam ali nas últimas posições. Já Botafogo da Paraíba, Confiança, Vitória e América de Natal são equipes que eu acho, né, gente, que pode passar. E acredito que elas têm um potencial para brigar ali com as equipes que estão nos grupos, né? Tanto no grupo A quanto no grupo B. E aí, no próximo vídeo, que vai ser na segunda-feira, a gente vai comentar um pouquinho sobre as equipes que estão nos grupos, né? E também sobre os classificados. E lembrando que das 4 equipes que vão passar, 2 vão para o grupo A e 2 vão para o grupo B. E aí, me conta aqui embaixo quais equipes você acha que vai passar nesse segundo jogo e para quem vai a sua torcida na Copa do Nordeste. Ótimo final de semana para você, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!